Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vou fazer aqui, gente, alguns vídeos, tá, para explicar de modo prático, né, o que vocês precisam fazer, né, conforme a gente conversou no nosso encontro de ontem, certo? Eu estou falando aqui em relação aos documentos que eu apresentei para vocês, né, e que vocês precisam criar, elaborar até a data do nosso próximo encontro, tá certo? Então, como eu disse, eu vou procurar ser o mais prático possível. Vou trazer aqui uma situação de um projeto hipotético, certo? E vou avançar nesse projeto, né, para que daí vocês possam utilizá-lo de base para o trabalho de vocês, tá certo? Então, o primeiro documento que a gente vai trabalhar é o documento de visão, certo? Eu já compartilhei os documentos que a gente vai precisar, né, criar e alimentar no Classroom, certo? E eu vou utilizar justamente aqui o que foi armazenado no Classroom para que vocês acompanhem. Na verdade, eu vou simular exatamente o trabalho de vocês, certo? Nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar a elaboração do documento de visão, ok? Então, vamos lá. Então, lá no Classroom, aqui tem o tópico de semana 1, encontros e atividades não presenciais. O primeiro tópico, o primeiro item, né, desse tópico é justamente o material, né, que eu estou disponibilizando, que é um modelo e é um exemplo de um projeto, tá? Então, o exemplo de projeto é esse, que eu vou passar ele rapidinho com vocês, certo? E o modelo é um documento com todos os tópicos, né, em branco para que vocês possam preencher, tá certo? Então, vamos lá, vamos passar aqui no documento de exemplo. Eu criei aqui uma situação hipotética, um projeto hipotético, né, chamado Tuk-Tuk, que seria aí, né, um aplicativo, desenvolver um aplicativo para o serviço de tuk-tuk, né? Seria um aplicativo similar ao Uber, certo? Só que ao invés de carro é tuk-tuk. Quem não conhece tuk-tuk, quem nunca ouviu falar em tuk-tuk, tuk-tuk é esse meio de transporte, né, que é muito utilizado em países em desenvolvimento, tipo China, na Ásia e no Brasil, né, já tem alguns movimentos, sobretudo em cidades turísticas, tá? Então o projeto é justamente para criar um aplicativo, né, estilo Uber para o transporte de tuk-tuk, tá? Então vamos voltar aqui. Então eu coloco aqui o objetivo, né, do documento. O objetivo deste documento é servir de base para fornecer informações necessárias para as especificações e o desenvolvimento de um projeto desenvolvimento do projeto, né, do Tuk-Tuk, um aplicativo para dispositivos móveis para conectar usuários de tuk-tuk aos seus prestadores de serviço. Tá? Então, essa parte de objetivo a gente descreve dessa forma. Tá? Eu fiz uma mudança, pequenas mudanças, para que o documento ele fique mais claro para vocês. Tá? A primeira mudança foi justamente alterar o nome dos tópicos, né? 2 e 3. Então, modifiquei para que fique um pouco mais claro e o entendimento ele fique mais fácil. Tá? Então, no segundo tópico, a gente vai chamar de visão geral do contexto. Ou seja, o contexto que o aplicativo a solução que você está desenvolvida, qual é esse contexto? Qual é o cenário? Né? Então, eu vou trazer aqui, né, eu vou ler, passar rapidamente nos principais pontos, para que isso sirva de exemplo para vocês. Tá? Então, eu começo fazendo a introdução, né? O meio de transporte, conhecido como tuk-tuk, é um triciclo motorizado, adaptado com a cabine para transporte de pessoas e de mercadorias. Aí trago algumas informações, né? Isso aqui é sempre legal. Quem tiver condições, traga. Então, eu coloquei aqui. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Transportes Alternativos, gente, isso aqui é fake, tá? Não existe, essa informação foi inventada só para a gente dar conteúdo ao documento.
Eu digo aqui que a associação fez uma pesquisa e que está crescendo o tuk-tuk 5% por mês. No segundo parágrafo, eu estimo uma previsão de crescimento. Então, estou dizendo que atualmente tem 120 mil tuk-tuks no Brasil e que até 2025 a gente vai ter 390 mil. E digo aqui que as cidades onde tem mais esse tipo de transporte, em cidades que tem muito congestionamento e em cidades turísticas. Aí eu venho aqui explicando mais ou menos como é o funcionamento do fluxo envolvendo esse tipo de transporte. Então eu coloco aqui como os clientes encontram o serviço. E aí eu descrevo, os clientes interessados no serviço geralmente chegam aos prestadores através de pesquisa na internet. Vai lá para pesquisar telefone de tuk-tuk. E aí os usuários encontram essa sua cooperativa, tipo mototáxi. E aí tem duas formas de você usar o serviço. Ou você vai no posto, onde tem os tuk-tuk lá, ou então você liga e faz o pedido para que o tuk-tuk venha até você. Aí coloco aqui como é a cobrança do serviço. Então eu digo aqui que o tuk-tuk tem uma tabelinha que vai verificar onde você vai e ali ele tem um preço para cada destino. E a forma de pagamento qual é? Aí eu coloco aqui que a forma de pagamento depende muito do cliente ou do prestador de serviço. Tá? Alguns aceitam dinheiro, outros aceitam cartão, enfim. Pronto, então aqui eu trago para vocês, eu trago aqui uma descrição do cenário, certo? Que envolve o serviço de transporte com tuk-tuk. Próximo item, aí eu já vou trazer os problemas. Lembra que eu falei que todo sistema, ele geralmente está associado, o desenvolvimento dele está associado à solução de um problema, à minimização de alguma dificuldade que as pessoas têm no seu trabalho, no dia a dia. Então pronto, a gente tem que mapear justamente esses itens aqui. Então eu trago aqui uma tabela de problemas, e a gente precisa trazer alguns a um nível um pouquinho detalhado, não precisa ser muita coisa, vocês vão ver aqui. Então vamos lá, problema 001, dificuldade para localizar prestadores de serviço. Então eu digo aqui que a pesquisa de prestadores de tuk-tuk pela internet nem sempre é eficiente, por conta disso muitos clientes buscam outro tipo de serviço. Aí o problema 2, telefone da base de prestadores ocupado não atende. Então se não tiver ninguém lá na base não vai atender, ou então se alguém tiver conversando com a base, o telefone vai dar ocupado. Isso geralmente traz problema para esses clientes, eles não querem ficar aguardando. Falta de prestadores em momentos de alta demanda. Então estou dizendo aqui que em determinados momentos a demanda é muito grande e ali numa base que você está procurando não tem prestador de serviço nenhum, então você não vai encontrar gente para fazer seu transporte. Aí eu coloco aqui no item 4, demora para a chegada de prestadores. Então, estou dizendo aqui que em momento de demanda você chama e demora demais para o prestador de serviço chegar. Problema 5, ausência de formas eletrônicas de pagamento. Estou dizendo que muito profissional só aceita em dinheiro. E as pessoas hoje cada vez mais estão usando plataformas, meios eletrônicos para fazer o pagamento. Escolhas de rotas inadequadas para o destino. Então, se o cara não tem um dispositivo para calcular a rota, aí fica no conhecimento dele que nem sempre é a melhor rota. Então, eu coloquei aqui falta de segurança. Então, como você não tem um controle da sua rota, por onde você está indo, então você fica meio que exposto. Eu trouxe esse item. O problema 4, falta de controle da produção. Eu digo que o quê? Que o profissional do tuk-tuk, ele não chega no final do dia, ele não tem noção, se ele não for organizado, ele não vai ter noção de quantas corridas ele fez, quanto ele produziu. Então, eu estou colocando isso aqui como uma problemática. Se eu fosse desenvolver de fato, essa lista aqui ia ser um bocado de problema, certo? Uma série de itens. Como eu trouxe ele de forma ilustrativa, eu só selecionei esses 8 que já dá para vocês terem uma noção de como que vocês devem seguir. Tá? Então, o próximo item do documento é a visão geral da solução proposta. Aí eu vou descrever aqui o que eu vou desenvolver, qual é a minha proposta para solucionar esses problemas que a gente mapeou antes. Então aqui eu descrevo, visando a solução dos problemas mapeados do domínio dos processos relacionados à fluxo de prestação de serviço tuk-tuk, propõe o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis a ser chamado de e-tuk-tuk. Com o e-tuk-tuk, tanto o usuário quanto o prestador de serviço se beneficiará, considerando que o serviço será prestado com agilidade, segurança, acessibilidade e comodidade. Aí abaixo, descrevemos as funcionalidades a serem disponibilizadas pelo aplicativo. Então aqui, gente, eu já apresento o que é que eu vou oferecer para esses clientes e para esses prestadores de serviço. Aí aqui eu trago a primeira funcionalidade, acesso
sistema. Então, apenas aí eu descrevo o que é isso, né? De forma bem sucinta. Apenas usuários cadastrados e identificados podem utilizar o serviço. Aí eu digo outro aqui, cadastro de usuário e prestador. Antes de utilizar o serviço, o prestador solicita um cadastro dos usuários, o aplicativo solicita o cadastro dos usuários e prestadores de serviço. Aí aqui é solicitação do tuk-tuk. Através do aplicativo, a gente poderá solicitar o tuk-tuk, informando a sua localização. Aí aqui, gente, eu trago, eu vou ficar lendo que vocês vão ver isso aqui, depois vocês, né, verificam de que forma foi que eu coloquei. Então eu trago aqui as funcionalidades. Beleza? Isso aqui vai servir de base, né, para a parte principal do documento de visão, que é o levantamento dos requisitos. Certo? Então, para cada funcionalidade dessa, eu vou ter no mínimo um ou N requisitos, certo? Então aqui basicamente eu fiz um por um. Então requisito 1, controlar acessos. Então aqui eu estou dizendo que vai controlar os acessos. A pessoa só pode usar o sistema se ele tiver um cadastro, né, um usuário. Aí aqui o segundo, cadastrar usuário. Terceiro requisito, cadastrar prestadores. Né? Então isso aqui é o caminho, né, que a gente segue até que a pessoa consiga utilizar o aplicativo. É preciso controlar o acesso para garantir que o cara tem um cadastro, então eu tenho que ter um cadastro, tanto do cliente quanto do prestador de serviço. Aí eu estou colocando aqui a funcionalidade, o requisito de solicitar tuk-tuk, né? Então ele estando cadastrado, ele acessando o aplicativo, ele pode selecionar um tuk-tuk, né? E aí o aplicativo seleciona a melhor rota. Vai ter uma funcionalidade lá para avaliar a corrida, né? Tanto o cliente quanto o cara do tuk-tuk, calcular o valor da corrida, né? Calcular a localização da corrida, gerar relatório de produtividade e criar uma seção de instruções de uso, certo? E essa seção de instruções de uso seria o cara entrou no aplicativo, quer saber como funciona e tem lá um itemzinho no menu de opções para ele saber como é que usa o aplicativo. Aí no próximo item são os requisitos não funcionais. Lembra que eu falei para vocês que são os requisitos que não têm a ver com a funcionalidade em si, né, do fluxo aí do uso do tuk-tuk como um meio de transporte. E sim de características que são inerentes ao funcionamento de qualquer sistema, né? Então isso aqui se aplica a praticamente qualquer sistema, então a qualquer aplicativo. Então aqui eu coloco, né, o requisito não funcional. Observe, gente, que eu sempre trago uma codificação para cada item, né, nesse tipo de tabela. Então o requisito funcional é RF e um código, né? E o requisito não funcional é RNF, né? Requisito não funcional 001. Então aqui eu tenho que controlar o acesso ao sistema, disponibilizar uma interface para uma versão web, disponibilizar a interface responsiva, ou seja, que se adequa a qualquer dispositivo, né? E quarto, armazenar a estrutura de dados na nuvem, certo? Então esses são os tipos de requisitos não funcionais. Aí vem o item de definição de arquitetura, aquilo que eu falei para vocês, tá? Então arquitetura física, eu estou colocando aqui que a interface, ou seja, o front-end da aplicação, será para dispositivos móveis, certo? Então, para a interface, para o front-end, pouco me importa, o meu sistema tem que rodar em qualquer modelo de celular. E o back-end, né, que é onde a gente vai ter a parte onde vão ter todas as regras de negócio e tal. Não vou aprofundar isso aqui porque não é o caso. Mas eu estou dizendo que o back-end vai ser instalado num servidor em nuvem e vai ser hospedado na plataforma da Amazon AWS. Tá? Quem vai fazer projeto relacionado a drone, quem vai fazer projeto relacionado à robótica, tem que listar aqui os componentes, né, do seu projeto. Então vai ter que listar aqui, os sensores, né, as placas, né, enfim, todo o equipamento, toda a parte física. Na parte lógica, aí eu tenho aqui a linguagem de programação. Estou dizendo que o front-end vai utilizar a linguagem Dart e vai utilizar o framework em Flutter. O back-end também linguagem Dart e o framework Aqueduct. O banco de dados, estou dizendo que o SGBD, né, o sistema de gerenciamento de banco de dados, vai ser o PostgreSQL. O software de controle de versão vai ser o GitHub, certo? Então essas são as informações da arquitetura. Então o glossário são aqueles termos que nem todo mundo sabe, que às vezes é importante a gente explicar. Então aqui no caso do documento, a gente tem o tuk-tuk, né?
como termo que talvez as pessoas não conheçam, que a gente aqui coloca a descrição. Pulei o item anterior, que são os envolvidos, que são as pessoas que vão interagir com o aplicativo. Então, no caso, é o motorista, tuk-tuk e o cliente, certo? Então, gente, isso aqui é o documento de visão que vocês precisam elaborar para o trabalho de vocês, tá? Então, esse vídeo aqui a gente viu, né, um exemplo prático, né, de um projeto, né, para servir como base para vocês produzirem o trabalho de vocês, beleza? Espero que tenha sido claro aí, que tenha ficado mais fácil o entendimento para vocês. E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vocês me procuram, beleza? Vou fechar o vídeo e vou para o próximo. Abraço!